O Yausha, O Yau, O Yausha, O Yau, O Yausha, O Yau. Assim seja feito a vontade do Papai Yausha. Papai amado, Papai querido, ó Yau, no nome de Yausha, o teu filho que tu escolheste desde tempos antigos, ainda quando ali era moço, criança, foi honrado perante todos os irmãos. No nome de Yausha que ele recebeu, nós entramos na tua presença. Gratidão, papai. Gratidão pelos irmãos que estão aqui. Gratidão por ter trazido-os em segurança. Gratidão pelo teu mensageiro. Gratidão, papai, pela palavra que nós temos ouvido, que nós temos aprendido. Gratidão, papai, pelas pedrinhas que estão espalhadas, mas estão sendo ajuntadas. Gratidão, papai. Gratidão, papai, porque nós temos visto que o teu povo não tem tido falta de nada. Oh, papai, gratidão, gratidão pelo alimento que vem daí da luz inacessível para nós, e não queremos em momento nenhum rejeitar, papai. Oh, papai, sonda os nossos corações, sonda a nossa mente, sonda-nos, ó Pai. E se há alguma coisa que não está te agradando, papai, tire de nós, nos ajude, para que possamos entender e compreender o que tu quer dizer para a tua igreja, para com teus filhos, papai. Papai, que esta noite a tua palavra venha a ser direcionada, papai, pelo teu Espírito, que foi compartilhado com a tua igreja. Eis aqui o teu servo, eis aqui os teus servos e servas que estão aqui para falar e ouvir a tua voz e falar aquilo que vem de ti, papai. Papai, muito grato por tudo. E nós te agradecemos por tudo que tu tens feito e por tudo que ainda tu vais fazer, papai. Gratidão. E assim seja feito a vontade do Papai Yausha. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. E assim seja feito a vontade do Papai Yausha. Gratidão, papai. Essa luzinha aqui é boa, hein? Essa luzinha aqui ajudou tanto. Céus e irmãos abençoados, pensando sempre na obra. É porque ela, apesar que dá para baixar aqui, né? Aí, ó. É porque reflexo batendo. Amados irmãos, vamos iniciar, já que comentamos, né? É sempre o papai direcionando. Nada é nosso. Nada é de nós. Nada é nosso, tá? Segunda carta à igreja de Éfeso. Fui falar Efésios. Fui falar Efésios. Vamos lá. Segunda carta. A primeira carta, né? Segunda não, a primeira. A igreja de Éfeso. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Lembrando que hoje é dia 27/5/2022. Obrigado, viu, meu Ione? Ouvir sua voz. Lembrando da data, né? Hoje, dia 27/5/2022, sexta-feira. Diz assim, ó. 2:1. Ao anjo da igreja em Éfeso. Quem que é esse anjo? Irmão Murilo. Quem que é o anjo da igreja de Éfeso? Deixa o irmão lembrar. Pode lembrar. Pedro. Cafas. Ok?
O anjo da igreja de Éfeso, Pedro, tá? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: assim diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro, que hoje a gente entendeu as 7 hastes de ouro, né? Conheço tua conduta, tua fadiga e tua perseverança. Sei que não pode suportar os malvados, puseste à prova os que se dizem o quê? Apóstolos, né? E o descobristes mentiroso. Ele está fazendo um papel interessante. Por quê? É um papel parecido com aquele que descobriu esses falsos pastores e descobriu que eles são mentirosos, né? Aí fala, porque é uma era que antecede a que recebe coroa. Então é uma semelhança com a era que antecede Filadélfia. Qual era antecede Filadélfia? Sardes, né? Então a gente pega, versículo 3. És perseverante, pois sofreste por causa do meu nome, mas não esmoreceste, mas tenho reprovação. Devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado teu primeiro amor. Por teres abandonado teu primeiro amor. Grava essa palavra, esse versículo aí, né? O teu primeiro amor. O papai nos trouxe agora, né, irmãos? Aqui, ó. O teu primeiro amor. Agora, nós vamos lá em Coríntios. Primeira carta aos Coríntios. Capítulo 15. Lembrando que Pedro, o anjo ali da igreja de Éfeso, né? Ele teve na presença do papai Alcha. Ele andava. Tanto é que quando três ali puderam presenciar a transfiguração do papai Alcha. Vamos ver se os irmãos estão afiados. Irmão Rodrigo. 3 puderam presenciar a transfiguração do papai Alcha. Quem eram esses 3? Vou te dar a primeira. Pedro era um deles. E os outros 2? Ele fala assim, alguns de vós aqui, dos 12, vão ver o quê? A glória de algo. Vão ver a glória, né? Vão ver algo ainda melhor do que os outros, né? E aí, quem são esses outros 2? Pedro é o primeiro. Irmão, lembra ou irmão não sabe? Então é porque às vezes não sabe. Pode falar, irmão. Tiago e João. Agora o irmão sabe. Pedro, Tiago e João. 3 foram chamados para ver. Então você está vendo que Pedro participou disso? Pedro participou disso, vendo a transfiguração. Nessa transfiguração, quem que apareceu para o papai Alcha ali? Elias e Macha. Elias e Moisés. Ok? Elias e Moisés. E, naquele momento, os 3, que é a representação de 1/3, vê as 2 testemunhas, conversando com o papai Alcha. Ok? Porque ele não escolheu os 12, ele escolheu 3 no meio de 12. 3 no meio de 12. Entendeu? 3 no meio de 12. Então, quando a gente analisa esse ponto, a gente vê que Pedro participou de um momento como esse. Imagina, irmãos, que tremendo, né? Você num corpo de carne, ali você falar assim, eu estou vendo a transfiguração do papai. Estou vendo quem que ele é de fato. Eu estou vendo quem que ele é de fato. Eles puderam ver. Um homem celestial. Ele viu isso. Agora vamos aqui em Coríntios. Coríntios capítulo 15, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Diz assim:
Assim está escrito, o primeiro amor, o primeiro amor, o primeiro amor. O primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão tornou-se espírito que dá a vida. Em outras traduções falam, o segundo Adão tornou-se espírito que dá a vida. Ok? Primeiro foi feito não o que é espiritual, mas o que é físico, natural. O que é espiritual vem depois. O primeiro homem tirado da terra é terrestre, o segundo homem vem do céu. Tal foi o homem terrestre, tais são também quem? Os terrestres. Tal foi o homem celeste, tais serão os celestes. Quando Pedro vê o homem celestial, quem o papai estava naquele momento ali se tornando por um pouco de tempo, ele vê o quê? O que ele vê? Ele vê a glória de Yahweh manifestada no homem de carne. Então, para um ser humano natural que está vendo isso, é algo surpreendente, fora da realidade natural, física. Ok? Mas, Pedro, ele vendo tudo isso, ele deixou o primeiro amor. Primeiro Adão, primeiro amor. Só quero fazer uma referência. O primeiro amor foi deixado. Quem é esse primeiro amor? Yahusha. Agora vamos lá em carta à igreja a Filadélfia. A carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Escreve. Apocalipse 3, a partir do versículo 7. A gente fala assim, já lembra da irmã Marinalva, né? Na hora. Apocalipse 3, a partir do versículo 7. É exatamente, né? Exatamente. 3, 7. Três, 7, né, irmão? Aí fala assim, né? No segundo ano o quê? Como é que é? No segundo ano ele reviverá. No segundo ano ele reviverá. Nos reviverá. No segundo ano nos reviverá. Aí no segundo ano nos reviverá. 2021 foi... De 2020 a 2021, um ano. De 2021 em diante, começou o segundo ano. Então nós estamos segundo ano, revivendo. Aí não é coincidência você fazer 3, 7, né? Porque 3 e 7, 21, né? Não é coincidência. Logo no 3, 7, a partir de 2021, vocês iriam entender quem é Micael, né? São detalhes que eu particularmente observo. Os irmãos sabem que eu gosto de ver esses detalhes, né? Eu gosto de ver isso. Até o CRM do irmão tem significado, se vocês não sabem. O CRM é o registro de medicina do irmão. Ele tem um significado. Entendeu? A gente observa, ele me contou, aí me mostrou só um detalhe, eu já vi mais 3. Né? Aleluia, tudo sinais. Aí lá atrás o irmão recebe uma carteirinha de membro da igreja naquele que congregou, 2020. Né? Aí é pagamento, todos os sinais a gente já vê. Por que os sinais? Porque os sinais a gente consegue compreender. Porque Pedro ele viu algo visual e negou o primeiro amor. Mas vamos à carta a Filadélfia. Apocalipse 3, a partir do versículo 7, diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, assim diz o santo, o verdadeiro. Quem que é esse aqui? Irmã Dani. Quem que é esse aqui? Exatamente errado. Yahusha Micael. Isso. Assim diz o santo verdadeiro. É ele que está falando. Yahusha Micael. Aquele que tem a chave de Davi,
que abre e ninguém mais fecha, e fechando e ninguém mais abre. Fazendo link com Isaías 22 que nós vimos na quarta-feira. Relembrando que nós já aprendemos. Porque lá em Isaías 22 está remetendo a essa pessoa, que é quem, irmã Diene? Lá em Isaías 22, quem que está sendo relatado que está recebendo a chave de Davi? Qual o nome da pessoa lá? Eliaquim. Exatamente. Eliaquim recebendo a chave de Davi. Ok? Mas por que ele recebeu a chave de Davi? Porque foi tirado de Sobna e entregue tudo para Eliaquim. Então você vê que esse que está falando aqui já recebeu lá em cima toda a honraria como aquele que tem a chave de Davi. Só está falando que Isaías 22 já se cumpriu. É isso que está querendo dizer. Tá ok? Ó, já se cumpriu que aquele que está falando em Isaías 22 iria receber a chave de Davi, ele já recebeu, tá? É isso que está dizendo a Escritura. Compreendeu, irmão Márcio? Então tá bom. Diz assim, versículo 8. Conheço tua conduta. Eis que pus à tua frente uma porta o quê? Aberta, que ninguém poderá fechar, pois tem pouca força, mas guardastes minha palavra e não renegastes o meu nome. Diferente de Pedro, que o quê? Negou o primeiro amor. Por que em Filadélfia fala não renegaste o meu nome? Porque ele recebeu o nome. Então está falando que esse anjo não fez como o anjo de Sardes fez, que renegou o amor que andava com ele lá em cima. Estão entendendo ou não? Sim. Vamos raciocinar de novo. Pedro andou com o papai Alcha na terra. Andaram juntos, viu a glória se manifestar. Negou o primeiro amor. Pronto. Não renegou não. Negou. De Éfeso. Ah, é. Negou e renegou por causa de 3 vezes. Você falou Sardes, de Éfeso. Não. Ele falou Sardes. Você vai fazer a comparação. Estou fazendo a comparação, calma. Ó, Éfeso, anjo de Éfeso, andando com o papai e Alcha na terra. Juntos. Ele vê a glória do papai e ele nega o primeiro amor. E Alcha. Micael andava com o papai lá em cima, junto, vê toda a sua glória, mas ele não nega e nem renega. Por que não nega? Lá em cima, não negou. Quando no momento que ele vem para a terra, ele não nega. E quando ele chega na terra, Micael vem para a terra, ele não renega e nem negou, porque não negou. E mesmo sem memória. Vocês estão entendendo? Porque o Pedro negou o primeiro amor. E o primeiro amor de Micael é Alcha também. Só que Alcha, que é Micael, neste momento que eu estou dizendo, ele não negou quem? O seu papai. Entendeu? Por isso que para Micael, nós temos a informação de quê? Nós temos a informação de que, porque você fala assim, ó, pois tem pouca força, mas guardastes a minha palavra e não renegastes o meu nome. É só uma conotação para a gente entender que aquele que andava com o papai não renegou o seu pai. Já Pedro renegou o seu pai. A conexão com Éfeso é exatamente falar também que renegou, porque quando nega uma vez é negar. Sim. Ele negou mais de uma vez. E renegou e renegou novamente. Né? Negou e renegou. Negou e renegou. Né? Mas é porque fala assim, né? Ó, Pedro, você, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, né? E negou. Né? E negou quantas vezes? 3 vezes. Depois disso, ele ficou firme. Ele se manteve íntegro. Só que o problema foi que ele não estava o quê? Sendo uma pessoa correta nos caminhos. Tanto é que Paulo exorta ele. Porque uma hora ele
quando ele está com os ialdins é uma coisa, quando ele está com os gentios era outra coisa. Então o Paulo exorta ele na frente de todos, mostrando que não tem nada a ver a exortação na frente de todos. Não foi fiel. Entendeu? Então, ele tinha com ele, tanto é que a palavra para Éfeso fala para ele aqui, olha, você foi perseverante aqui, ó. Puseste à prova os que se dizem apóstolos e os descobristes mentirosos. És perseverante, pois sofrestes por causa do meu nome. Está vendo que ele sofreu por isso? Ele sofreu, mas não esmoreceste. Ele sofre e não esmorece. Era valente. Mas o principal, que era para entregar para ele a chave, vamos dizer, de ouro, né? Ele não recebe, porque ele, o quê? Nega o primeiro amor. Tá? Fala primeiro amor porque é lá em cima. Primeiro amor, quem que é o primeiro amor? Que era antes. Yalcha. E quem que é agora o segundo amor? Yalcha Micael. Que está na condição de Micael, que é a pessoa. Ok? Tá. Queria só falar esse ponto porque nós estamos entendendo com quem nós estamos caminhando. Nós estamos entendendo isso. E aquele que sai, se desliga, ou desconsidera a palavra, ou não crê, pode ter irmãos, né, com pensamento assim, os irmãos estão puxando saco demais do irmão Arthur, irmão, estou puxando saco demais. Pode ter esses pensamentos aí surgindo no meio. Se tiver, eu já falo para o irmão, cuidado, porque como esses caíram lá atrás, também vão cair. Por quê? Porque a questão é que José contava tudo de errado que acontecia dos seus irmãos para o pai. E os irmãos falavam, maior baba-ovo do papai, só quer ficar com o papai, só quer ficar ali com o papai, né? Não quer saber que está aqui conosco, porque os irmãos só queriam fazer coisa errada. E por isso, lá em cima, isso também aconteceu. Né? É tudo uma repetição. O que aconteceu lá em cima se repetindo aqui embaixo. Vocês estão compreendendo, irmãos? Sim. Vamos tá. E o negócio é o seguinte, a pessoa que não aceita, não está aceitando ele. Não está aceitando Ial, né? Exatamente. Não está aceitando Ial. Hoje eu me alegro muito com essa palavra. Fala mais alto, irmão. Hoje eu me alegro muito com essa palavra, porque naquela época dos rebeldes, não foi só uma vez, sabe? Não fala nada para a Lídia, porque ela vai defender ele até, não vai adiantar. Pois é. Então, hoje, aí, na época, assim, era como se fosse assim, eu tivesse sozinha defendendo, entende? Entendo. Aí hoje eu vejo que, né, valeu a pena, né? Gratidão, papai. Então a gente vê hoje que cada um hoje no exército desenvolvendo uma função, né? Desenvolvendo um trabalho, porque ama a obra e entende. Primeiro, você entende quem você é. Se você entendeu quem você é, você não joga aos ventos esse pensamento falando assim, eu sou um ser celestial e estou aqui na terra. Você está sozinho? Não, você está acompanhado. Mas tem uma hierarquia? Tem. Mas não considera hierarquia não existe hierarquia não. Então você veio de lá de cima. Eu até acredito que você possa ter vindo mesmo. Mas em contrapartida, eu sinto te dizer, se você não entende hierarquia, porque lá em cima você já estava negando ele há muito tempo. Uma coisa errada. Entendeu? Lá em cima você já fez algo, você já estava indo a favor. Porque a gente sabe que 1/3 foi a favor de Satanás. É lançado no abismo. Mas 1/3 segue aqui embaixo quem? O antimachia. Né? Ele segue. Mas a gente sabe, e a gente sabe muito bem porque lá em cima, na Buzadã, na representação do antimachia, eles pensaram que a gente traiu o papai, né? A gente vai ganhar aqui um lugar de honra com quem? Com o Satanás e o antimachia. Nós vamos ganhar um lugar aqui com eles. Eles não vão mandar a gente para a terra. Muito pelo contrário, eles foram. Né? Uns foram colocados na terra, com cuidado e carinhosamente. Outros foram deportados como escravos para a terra, para servir
como instrumento de Satanás na terra na maior parte das vezes, né? Esperamos que eles se reconciliem, né? Depois eu falo, não falo os traidores, mas eu falo aqueles que não compreendem tudo isso que nós estamos vivendo, né? Certo, irmãos? Então vamos dar uma voltada aqui nos nossos estudos anteriores. Vamos pegar aqui Salmo 137. Antes de nós pegarmos o Salmo 137, mas pode abrir já de uma vez, tá? Página 1007. Quero saber se os irmãos estão afiados agora. Vamos entender. Os irmãos sabem que a reunião de sexta a gente bate muito papo, né, irmãos? Porque eu tento ajudar os irmãos a entender o que foi já ministrado nas reuniões anteriores, para que os irmãos possam estar afiados, né? Esse é o objetivo. E você vê que eu até mesmo, eu falando para os irmãos, até mesmo eu às vezes erro, né? É natural, a gente está no corpo limitado. Só que a gente precisa pensar ao falar. Não pode sair, né, irmã Adriana? Pode sair. Pensa, respira, fala. Conta, raciocina, pensa o que você vai falar. Né? Não pode demorar muito, porque senão fala assim, sabe ou não sabe? Eu vou passar para outra. Né? Então, mas é por quê? Porque se você estiver ruminando, eu posso ter certeza, vai ter uma hora que você não vai errar mais, porque você sabe do assunto. Né? Porque não é assunto novo, né, irmãos? Quando na sexta-feira você chega aqui para a gente conversar, a gente não está tratando de assuntos novos. Entendeu? Uma coisa ou outra que o papai nos dá aqui para ampliar o entendimento. Mas não é um assunto novo. A gente pega as ministrações e traz dentro dos versículos novamente. Às vezes com mais versículos, porque a gente ganha um pouquinho mais de tempo aqui pelo que já foi falado. Então presta atenção. Salmos 137. Vou ler e depois a gente bate um papo aqui. Eu quero saber como é que os irmãos estão compreendendo. Presta atenção. Versículo 1. À beira dos canais de Babilônia, nós sentamos e choramos. Nós sentamos e choramos. Nós sentamos e choramos. Com saudades de Sião. Nos salgueiros que ali estavam, penduramos nossas, o quê? Harpas. Eram cantores. Eram instrumentistas. Levitas. Vamos falar assim, né? Ok? Lá, os que nos exilaram pediam canções. Nossos raptores queriam alegria. Cantai-nos um cântico de Sião. Como poderíamos cantar um canto de Ial? Olha, um canto de Ial. Não é uma música aleatória, é um canto de Ial. Porque vem de Ial o canto. Numa terra estrangeira, se eu me esquecer de ti, Ial Shalom, que me seque o quê? A mão direita. A mão direita. Que me seque o quê? A mão direita. Tá. Que me colhe a língua o paladar, caso eu não me lembre de ti, caso eu não eleve Ial Shalom ao topo da alegria. Agora marca aí, eleve Ial Shalom ao topo da minha alegria. Eleve Ial Shalom ao topo da minha alegria. O que é isso, irmão? É aquilo de falar assim: eu não deixo nada nessa vida me atrapalhar quando se trata de estar com os irmãos.
É minha alegria estar com os irmãos. É minha alegria compartilhar a palavra. É minha alegria estar reunidos. E essa é a nossa maior alegria. Então, caso eu não me eleve, não eleve ao Shalom ao topo da minha alegria. Aí fala, Ial, relembra o dia de Al-Shalom aos filhos de Edom, Satanás. Quando diziam arrasaia até os alicerces, ó devastadora filha de Babel, de Babilônia, filha de Babilônia. Aí quando você pega Ezequiel 16:44, está escrito o quê? Quem lembra? Ezequiel 16:44. Um dia vamos se cantar um provérbios. Tal mãe, tal filha. Ó devastadora filha de Babel, feliz quem devolver a ti o mal que nos fizeste. Feliz quem agarrar e esmagasse teus nenês contra a rocha. Ok? Esse salmo foi o salmo que nós aprendemos lá atrás, que nós não cantamos em terra estrangeira. Não temos alegria nessa terra. Ok? Lembra disso? Você lembra disso, irmão Márcio? Irmão Murilo? Irmã Adriana? Fala com os de fora porque estão... Foi através dele que eu falei de louvar. Isso. Muito bom. Eu tocava apenas violão. Sou levinho. Tem Mas muitos aqui eu que creio que eu parcerias, sou, eu, por exemplo, né? também. Exatamente. Deixei minha harpa lá. Deixou Vou de pegar pendurou. pra adorar ele. Exatamente. Entendeu aqui? Então, ó. À beira dos canais de Babilônia. À beira dos canais de Babilônia. Nós sentamos e choramos com saudades de Sião. Grave isso aqui. Irmão Euder, quando a gente pega a representação do deserto que Elias estava, é a representação da mulher que foi conduzida para o deserto. E onde é esse deserto? Que deserto é esse que a mulher foi conduzida pelas asas da grande águia? Babilônia. Não podemos esquecer disso. Ela foi conduzida para Babilônia. Ok? Grava isso, gente. Os irmãos vão ficando esclarecidos a mais. Vamos lá em... Aonde que eu falei? Quando eu falei? Falei não. Apocalipse, capítulo... Não. Ezequiel primeiro. Ezequiel não. 1 Reis 17. Ai, irmãos. É um corpo limitado. É um corpo limitado. 1 Reis 17. Isso. Página 495. Meu olho tá... Hoje você tá igual eu tô assim. Meus pontos. É. 17. A A pálpebra tá dilatada. Tá bom. Já dá pra colocar uma daquela aqui, ó. Não, mas ela colocou... Então tá. Fica só eu ir com calma. Quiser sentar aqui? Eu acho que é pior a luz, porque é pior. Ela tem que descansar. Todos encontraram? Primeira Reis 17. 495. 17 está aqui, vamos lá. Primeiro Reis 17. A partir do versículo 1 diz assim, ó. Presta atenção. Elias, o Tesbita, um dos habitantes de Galaade, disse a Acabe: pela vida de Ial, o Ial de Israel, a quem sirvam, não haverá nesses anos nem orvalho, nem chuva, a não ser quando eu
Quem está ordenando aqui? Elias. Aí diz: a palavra de Yahweh foi-lhe dirigida nesses termos: vai-te daqui, retira-te para o oriente e esconde-te na torrente de Carite, que está a leste do Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que deem lá alimento. Elias partiu, pois, e fez como Yahweh ordenara, indo morar na torrente de Carite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, pão e carne de tarde, e ele bebia da torrente. Um lugar deserto, que no momento estava em total sequidão. A gente entendeu claramente que isso aqui é a representação de qual período, irmão Márcio? Esse período aqui é qual período que Elias está vivendo? Vacas gordas ou vacas magras? Vacas magras, ok? Vacas magras. Por quê? É o período de deserto, grande seca, ok? Quando a gente vai lá em Tiago, vamos lá em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Página 2111. 5:17. Posso pegar seu livro? 1 Reis 2, não, 1 Reis 17 e Tiago 5:17. Tudo para mostrar que tem algo em comum, né, irmãos? 2111. 2112. Irmã Diene, o primeiro período de vacas gordas, ele é tratado como um período de qual era? Isso. E qual que é o período da era de Filadélfia? É. 1260 dias. Está perguntando ou está afirmando? Ah, tá. Está afirmando. É o marido, mulher igualzinho, né? 1260 dias. Então tá. 1260 dias é o período que é contado os dias. Lembrando que os filhos de Adão é contado os dias. Mas os filhos de Caim é contado? Não. Na representação de que quando você pega a segunda parte da era das igrejas, não é contado dias. É falado que para a mulher que foi conduzida para o deserto foi dado um tempo. Tempos e metade de um tempo. Não fala de dias, a quantidade. Porque não importa. Ok? Vai viver um período que vai ser um período de escassez. Tá? Mas ela vai ser alimentada pela grande águia. Ok? Mas pouco importa. Mas para os filhos de Adão, eram contados os dias. Lá na genealogia que a gente vê ali em Gênesis. Gênesis 5. Só que para o período de Filadélfia é contado os dias. 1260 dias e coloca exato. Para identificar. Para vocês, tá aí o sinal correto para vocês entenderem. Mas para eles pouco importa. Ok? Não é pouco importa a palavra certa. É falar assim. Vamos dar crédito mais na era Filadélfia. Que são os meus filhos. Porque a descendência de Adão ele contava os dias. As descendências de Aush é contado os dias deles na terra. Ok? É isso que ele está dizendo. Tiago capítulo 5, versículo 17. Diz assim. Assim Elias, que era homem semelhante a nós, olha, orou com insistência para que não chovesse, e não houve chuva na terra durante 3 anos e 6 meses. Tá vendo? Quando está tratando com o filho do homem, ele traz um entendimento claro que por 3 anos e 6 meses
não haveria chuva naquela terra. Tanto é que quando está se aproximando ali, né, chegando ali nos 3 anos, se não me engano, ele vai encontrar ali com Acabe. Aí ele encontra ali com Acabe, aí Acabe salda ele assim: ah, é você o responsável por tudo, por toda essa sequidão aqui, eu estou atrás de você, ó. Você que é o perseverante. Você que é o responsável por ter falado aí para não chover, e não choveu, porque depois disso Acabe estava procurando Elias, né? Porque ele profetizou contra a terra e não houve chuva na terra, e não houve quem falasse para chover. Todo mundo, os magos, os profetas, tudo pedia chuva e tinha? Não. Aí quando ele encontra, ele salda, né, dessa forma. Por que eu estou falando isso? Porque por conta das 2 testemunhas que vêm à terra, o céu é fechado para não cair chuva. Por que não cai chuva mais na terra nesse período? Por que será? Ele está falando de uma chuva natural ou de uma chuva celestial? Celestial. Aí que está um detalhe importantíssimo. Quando a gente pega a carta de Isaías 55, está dizendo que a chuva e a neve descem e não voltam sem antes ter cumprido o teu propósito. Elas desceram, cumpriu, subiu. E depois? Ela desce de novo? Não. A chuva não desce mais depois. Por quê? Porque foi ordenado que não chovesse mais durante 3 anos e 6 meses. A representação de que na 6ª era pode colher porção dobrada do alimento que cai do céu, a chuva. Mas colhe e guarde. Porque no sábado, que é o período, vamos falar, de Elias ou das 2 testemunhas, não chove na terra o maná e nem o alimento o quê? Da luz inacessível. Não vai mais cair o alimento da luz inacessível para essa terra. Vai ficar barrado. Sabe por quê? Porque Elias ordenou que não chovesse durante 3 anos e 6 meses. Enquanto Elias e Moisés estiverem aqui, o alimento da luz inacessível vai ficar retido. Então, aqueles que ouviram a voz do anjo na era de Sardes, na era de Filadélfia, melhor dizendo, na era de Laodiceia, que é o sábado, vai poder colher o quê? Vai poder colher o quê? Vai poder colher aquilo que foi plantado. E o quê que eles vão colher? Maná guardado. O maná que foi guardado. Guardado aonde? No celeiro. O celeiro está aonde? Vamos falar assim. O celeiro está no YouTube. Mas vamos falar assim. O celeiro, a região que o povo, quando saía de lá, o povo saía de lá, da terra de Canaã, porque estava em ruína, e eles foram até aonde buscar alimento? No Egito. Aonde estava quem? José. Exatamente. Então, nós deixamos o alimento, cumprimos a nossa missão e fomos embora. Os da era de Laodiceia vão ter que vir até o Egito e colher. Esse Egito é onde está sendo guardado. Por quê? O alimento vai ser deixado no mundo inteiro. Através do YouTube, através do Telegram, através das mensagens que nós deixamos para os nossos familiares. E é nisso aqui que eu quero fazer um elogio, com muita alegria, pela vida da irmã Leia. A irmã Leia, ela criou um texto, o irmão Arthur está analisando inclusive, mas um texto maravilhoso, que é para dar para os seus parentes. E todos nós vamos poder usar. E ela trouxe esclarecimento de 1948 até hoje. Num texto. Então ela trouxe ali, mostrando detalhezinhos,
para deixar com palavras simples e muito claras. Objetivo. Eu comentei com a irmã Diane, né? Eu vou fazer um áudio e tal. E aqui foi na minha cabeça, eu tenho que fazer, mas não era para mim fazer nada. O pai queria dar honra a essa irmã. E ela fez, e nisso o pai está mostrando até outras coisas. Por quê? Porque o Espírito está compartilhado. A representação de que lá atrás, com Moisés, o Espírito que estava em Moisés era compartilhado com todas que estavam ali, não era? Sim. 72. Só com 72. Só com 72. Agora, irmã Iramar, por que o Espírito de Moisés era compartilhado com 72? Por quê? Por que o Espírito de Moisés era compartilhado? Tem um motivo. Nossa palavra para os universitários presentes. Os graduados. Ué, graduada, ué. Irmã Adriana, por que Moisés... Porque Moisés não... Presta atenção. Por que o Espírito que estava em Moisés foi compartilhado por 72? O que estava em Moisés foi compartilhado por 72. Por que será? Porque eram os que estavam no mesmo espírito e que eles não queriam os cordonistas, os sinceros que estavam no meio. Porque o Espírito... Os irmãos estão muito carnais, não tem que pensar mais celestial. Eles ajudaram a julgar. Eram os honestos, Foram separados 12 de cada preso, Foi escolhido. Espera aí. Moisés, irmão Euder, quer falar? Irmã Débora. Ninguém? Irmã Jenny. Irmão Rodrigo, irmão Julie. Irmãos. Juliana, pode falar. Nossa, parabéns, irmã. Não, o problema, sabe o que é? Que foi comentado na reunião. Olha, que reunião? Que não falou das hastes. Se ele é uma das hastes, e ele é um dos 7 espíritos de alma, ele podia compartilhar, porque, irmãos, presta atenção. A pergunta é difícil, mas se ruminar, se torna fácil. Presta atenção. Para colocar fogo no altar do sacrifício, usava a chama de onde? Do candelabro. Eles não poderiam usar a chama de outro lugar para acender qualquer outra coisa ali dentro. Tanto é que o candelabro tinha que ficar aceso dia e noite. A espivitadeira. Sim, tinha que ter a espivitadeira para tirar, porque caía ali o excesso ali da oliveira. Tinha que podar, não é podar não que fala, não. Tinha que tirar o excesso que ficava. E quem acendia era o sumo sacerdote. Exatamente, Arão que tinha que ir lá e fazer o quê? Colocar o quê? Era a representação de Arão, não é? Era Arão que tinha que fazer isso, não era? Vamos conferir isso? Vamos lá em Êxodo. Deixa eu só ver esse detalhe aqui. É muita coisa, né, irmãos? Mas o Pai vai nos dando esclarecimento. Página 142, ou 28.
Levítico 24. Não, isso não. Levítico. Vai trazer mais específico. É porque eu falo, irmãos, eu falo assim, é por isso que é muito importante a gente estar lendo, né? Porque o papai fala o quê? Quando você estiver diante dos doutores, aos doutores, quando você estiver diante dos doutores, dos homens e mulheres importantes, e ao vos fará lembrar o que tem que ser dito. Sim. E é por isso que é importante a gente ficar lendo. Por isso que eu falo para os irmãos, o irmão ministrou a passagem do versículo tal, lê o contexto, lê um capítulo antes, um capítulo depois. Você vai gastar 10, 15 minutinhos, mas faça isso. Por quê? Porque hoje você está lendo e às vezes você não compreende, mas de repente você vai entender, né? E eu li isso aqui hoje. Olha só para você ver, eu li isso aqui hoje. E minha cabeça assim, vai a mil, né? Aí a cabeça sabe, você lê aleatório. Que eu vou pegando, às vezes eu leio o candelabro, vou ler sobre o candelabro. Aí eu vou lá entender sobre o candelabro. Fui lá em Êxodo, fui lá em Números e tal. Lendo, para entender. Ah, falou sobre isso. Eu ouvi a ministração, falou sobre isso. Eu vou gravar. Vou ler sobre essa passagem. Aí eu pego o contexto todinho e vou ler. Aí a gente vai compreender depois por quê. Que não é nós, é o Espírito que conduz. Né? Levítico 24 diz assim, ó, versículo 2. Levítico 24, 2 diz assim: ordena aos israelitas que te tragam azeite puro de oliveiras esmagadas para o candelabro. Azeite puro. Por isso que o pão ázimo é com azeite puro, para que nele haja uma chama permanente. Diante do véu do testemunho da tenda da reunião, Arão colocará em ordem a chama. Ó, Arão colocará em ordem a chama. Estará neste lugar diante de Yahvé, desde a tarde até a manhã, continuamente. É uma lei o quê? Para os vossos descendentes. Arão prepararás as lâmpadas sobre o candelabro puro, diante de Yahvé continuamente. É claro isso aqui para os irmãos? Ou quer que eu falo, explico? Não, tá claro. Tá claro mesmo? Tem certeza? Quem que é a representação de Arão? Aqui nessa passagem. Sumo sacerdote, ele é, irmãos, não é representação. Ah, tá. Hã? Yalcha Micael. É, Yalcha Micael. Sumo sacerdote eterno. Yalcha. Ok. Ele vai o quê? Preparar, organizar, inclusive, a ordem das chamas. Ok? Versículo 4. Arão prepararás as lâmpadas sobre o candelabro puro. Ó, presta atenção. Cada haste tem o seu momento. A primeira haste, que irmã Iraci, primeira haste, qual que é o nome dela? Pela ordem dos filhos. Isso. A segunda? A terceira? Beleza. Aí tem a do meio, pula ela, que é a maior, que dela é o caule que brota as outras. Aí vem qual? A quarta haste, que saiu do caule. Daniel. A quinta haste. A sexta. A haste principal. E Yalcha Micael. Tá compreendido? Ou falei errado alguma coisa aqui? A irmã fez uma cara curva. A terceira, né, no Ezequiel. Falou Daniel duas vezes. Não. Ezequiel. Primeira, Alial. Segunda, Macha. Terceira, Ezequiel. A haste principal é o caule.
que dela brota as hastes. Pula ela. Aí vem a outro broto, que são, o candelabro foi feito 3 de um lado e 3 do outro. Do lado dos 3 primeiros, Alial, Macha, Ezequiel. Do outro lado, quem? Daniel, Shaul Paulo e Micael. Ok? A principal, Não. Yalcha Micael. Ok? Ao sétimo aqui. O sétimo. Isso. Dessa haste brota as outras. Agora presta atenção. Arão aqui, ele tinha que organizar as chamas. Agora você entende que, conforme vai vindo, veio Alial, conduzido por Micael. Veio Moisés, conduzido por Micael. Veio Ezequiel, conduzido por Micael. Veio Daniel, conduzido por Micael. Veio Shaul Paulo, chamado por Micael. E vem quem? Micael, que ele se tornou, depois de Shaul Paulo, quem? Yalcha. Depois não, ele se tornou Yalcha, tanto é que ele chama Shaul Paulo, e ele depois vem como Micael, e o que? Ele é quem conduz o final da haste, vamos falar assim, não é das eras não, o final da haste. Por quê? Na 7ª era, o maná celestial já não cai do céu, fica retido, na representação de que Elias falou que não vai o quê? 6:2, que não vai chover, sobre a terra. Entendeu? É só um detalhe, Arão que organizava as hastes. Micael que organiza as áreas. Micael que organizou eles. Gente, o princípio É da sabedoria. um princípio. Porque o princípio, E uma das provas. o temor é o princípio da sabedoria. O temor é a 6ª haste, que é o princípio da sabedoria. E construindo as hastes. Por isso que ele fala temeia e Temei algo. Uma das provas que se encaixa, que é ele que escolhe, ou se é ele que prepara o candelabro pela sua ordem, então ele está escolhendo. Ele está escolhendo. Conduzindo, exatamente. Conduzindo, exatamente. Então, por isso que Moisés. Levantar a fila da confraternização. Todo mundo virou para um lado. Ajoelhou, sentou, organizou certo. Ah, foi, você viu? Na foto, vocês viram? Na foto, ele pegou e organizou a fila, organizou ali para tirar a foto certinho. Você vai para lá, você vem para cá, organizou como exército. Verdade. E tem mais um, vamos ver então, já que você observou, né? Vamos ver então se você observa mais um. No final de tudo, ele fez um ato que significava a finalização de tudo. E ele fez na frente de todo mundo. No final de tudo. Ele esticou as duas mãos. Isso. No canto, de um lado para o outro. Por que que ele esticou de um lado para o outro? Simbolicamente. para segurar. As colunas, Não, Não. não, é o vento e Não. retendo. retendo as águas. Hã? Para abençoar todos que estavam ali no meio. É, ali foi um ato de abençoar mesmo. Mas tem um simbolismo. Ergueu a mão direita. E ele abraçou todo mundo. Como é que é, irmã? Ele ergueu a mão direita e a mão esquerda. Viu? A mão direita e a mão esquerda. É aquele sacerdote. Finalizando o trabalho feito, que no final irá dizer: está consumado. O sexto e o sétimo. Quem estava em áudio não viu esses detalhes. Eu fiquei com isso na É cabeça. aquela coisa de Eu não estar vi essa presente e foto, perder. alguma coisa estava querendo me falar. Quem estava em áudio não vê esses detalhes.
Por isso ele fala para os irmãos. Por isso ele fala para os irmãos. Lá no campo. Como que é interessante os sinais a gente observar. Porque o irmão colocou a mão de um lado do outro e falei assim, bom, tem um sentido. Para que ele vai fazer isso, né? Aí ouviu uns sussurros assim, ele é para abençoar aqui tudo, aqui ao redor do sítio. Mas estava no final, já estava abençoado. Eu não imagino. Fiquei quieto. Aí o pai vai trazer entendimento. E isso eu conversei com o irmão depois. A gente conversando, foi exatamente, falei assim, irmão, lembra que você fez um ato? Eu falei com ele no telefone. Você pôs a mão de lá? Eu falei, lembro, o 6º e o 7. No rio, retendo, o 6º e o 7. Entendeu? Por quê? Ele retendo, porque aquele que está aqui na terra está retendo o antimachia. É isso que a gente conversou. Entendeu? São sinais para expressar quem está no nosso meio. Irmãos, Acompanha. não tem como a gente falar que não é. Não tem como nós falarmos que não é. Agora, irmãs, eu observei essa organização. Eu falei assim, olha, como um comandante organiza o seu exército. Agora, para você ver, o sumo sacerdote organizando as lâmpadas do candelabro. Aí, Apocalipse 1, vamos lá? Olha só, o papai conduz já em outra parte do negócio. Apocalipse 1. É muito maravilhoso, irmãos. É muito maravilhoso. Essa é a nossa alegria. Essa é a nossa satisfação. Não tem outra satisfação a mais. Depois tem lendo assim, me lembra dos rabinos, lendo a Torá com aquela... Eles fazem isso mesmo. Ó, inclusive isso aqui me lembra até um ato, né, de um irmão que fez nosso meio, né, irmão Murilo? Vamos ler aqui, ó. Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 12. Voltei-me para ver a voz que me falava. Ao voltar-me, vi 7 hastes de ouro. E no meio das 7 hastes, alguém semelhante a um filho do homem, ao sumo sacerdote, vestidos com uma túnica longa, cingida à altura do peito com um cinto de ouro. Os seus cabelos de sua cabeça eram brancos como a lã branca, como a neve, e seus olhos pareciam chamas de fogo. Os seus pés tinham aspecto de bronze quando está incandescente no forno, e sua voz era como estrondo de águas torrenciais. Na mão direita tinha 7 estrelas. E de sua boca saía espada afiada com 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha com todo o seu esplendor. Aí fala, versículo 19. 20. Versículo 20. Quanto ao segredo das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são quem? E as 7 hastes são as 7 igrejas. A gente já está falando, não é? Corrigindo já o ponto de nós entendemos que é hastes, ok? Por causa das eras da igreja. Mas você viu aquele que anda no meio das 7 hastes? Porque é o sumo sacerdote que organiza. Agora, em outras palavras, que organizou. Aí,
Presta atenção. Ele está diante do candelabro. Ele fala, tem 5 hastes. Está faltando uma. Tem 5 hastes, está faltando uma. Então vamos lá embaixo? Porque são 12. Só que só tem 11. E aquele que eu vou colocar no meio dos 12 será o perfeito dos filhos de Adão. Ele desce. Quando ele desce, ele chama quem? Shaul Paulo. Shaul Paulo depois conta um relato. Um homem, há 14 anos, foi até o terceiro céu. Luz e nasce. Se Encaixou ele na haste, organizou agora certinho. Agora tá certo. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e a sexta. E a haste principal sai dele os ramos. Por quê? Como uma semente, o papai disse, o reino de Yao é parecido com uma semente de mostarda, bem pequeno. Que o quê? Que cresce e se torna árvore. E se torna árvore. E as aves vêm e se abrigam nelas. Papai conta. E o reino é parecido. Viu, irmãos? Esse é quem organiza as hastes. Ou melhor, organizou, né? Organizou as hastes. Vocês estão entendendo isso ou não? Porque o Micael foi o único que em nenhum momento, nem lá em cima, nem aqui embaixo, o quê? Foi após outro. Ele esteve debaixo de um jugo assim como os nós. Mas ele nunca foi após outro. Ele nunca foi o perseguidor de igreja. Ele nunca foi segundo o conselho dos homens, mas somente pelo conselho de Yao. Então, quem melhor para organizar os perfeitos, senão aquele que é perfeito? Por isso ele fala que quando estivermos diante dele, eu verei como ele me vê. Porque quando chegar a perfeição, ele declara, quando vier o que é perfeito, nós o veremos face a face. Aleluia. Certo, irmãos? Aonde que eu estava? Antes dele. Levítico. Aí nós somos Levítico 24:4, ok? Entendeu ali? Organizando, ok? E depois disso, antes disso, nós estávamos aonde? Primeiro Reis, fomos. Tiago. E depois? Primeira Coríntios. Hã? Verdade, Salmo 137, depois. Então vamos lá então agora em Ezequiel. Ezequiel. Estou tudo para ir na outra. Eu queria entender se eu já tinha ido, e qual que eu já tinha ido para não repetir. Aí os irmãos foram falando por um, lembrei. Ezequiel 17. 1 Reis 17. Tiago 5, 17. Ezequiel 17. Né? É muito 17, né, irmãos? Né? Deve ser. Deve ser. Nunca, jamais. A palavra do papai nunca é coincidência. Ela foi planejadamente perfeita. Propósito. E vocês percebem que tudo foi entregue a Micael? Tudo. O que eu fiquei impressionado é que ele, além de organizar as coisas celestiais, ele desce para organizar as coisas terrenas e troca. Ele vai lá, pega Shaul lá do filho dos homens, vem e arruma as coisas celestiais.
Sabe aquela coisa? Celeste, terreno, ele arruma lá e vai lá e rapaz. Aí você vê o anjo que desce, que vai no Oriente, Pega uma coisa, sobe do Oriente, né? Aí ele está subindo com o papai, aí aquele que está lá em cima quer vir destruir. Aí fala, não, agora não. Primeiro, nós aqui que estamos subindo com o papai, nós temos que selar os servos do nosso Ial. Você não vai fazer nada aí não, fica quietinho aí agora. Marcos, sabe o que é isso? Dupla honra de um mordomo fiel. Exatamente. Ele é um mordomo fiel. Celeste, um mordomo fiel tem. Aqui embaixo. Vocês entenderam o mordomo porque ele colocou na condição de servo. De servo. Dupla honra nesta área também. É muito tremendo, né, irmãos? Grande príncipe. Você vê aquele que veste de servo, né? E serve à mesa, né? Ele põe a veste de servo e serve à mesa. Ele tira suas vestes e põe a veste de servo para servir à mesa. Porque o ancião, ele é o pai de família. Ele não está ali na condição de escravo servindo alguém como se fosse escravizado. Mas ele está na condição de servo, mas com uma condição de que, peraí, eu estou aqui como sétimo, agora deixa eu colocar as vestes do sexto, que eu sou pai de família, eu vou preparar e vou servir a mesa. Senta aí, meus filhos, 144 mil. A mesa é posta e no momento da festa, ele serve. Ele está servindo. No mesmo tempo que é rei, é servo. É servo. Mostrando que se ele, que chegou no estado de perfeito varão, está servindo, quem diria os 144 mil, hein? E os 24 anciãos? Muito forte, irmãos. Maior é que serve. Exatamente. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Sirva a todos. Aquele que quiser ser o primeiro. Ele é o primeiro e também é o último. Sirva a todos. Tudo conversando. Ezequiel 17. Diz assim. Versículo 1. A palavra de Yahweh me foi dirigida nesses termos. Filho do homem, propõe à casa de Israel um enigma. Sugere-lhe uma parábola. Eis o que deve dizer-lhes. Assim fala o mestre Yahweh. A grande águia de grandes asas, de larga envergadura, coberta de rica plumagem, veio de onde? Veio aonde? Ao Líbano. E apanhou um cimo de um cedro, colhendo do mais alto dos seus ramos. Trouxe para a terra dos mercadores, onde depois em uma cidade de negociantes. Em seguida, apanhou o quê? Uma dentre as sementes da terra e plantou em terra preparada, junto a correntes de águas abundantes. Plantou-a como um salgueiro. Salmo 137. Volta lá. Tem um outro salmo também aí. Aquele que... Salmos 1 ou Provérbios 1? Salmo 50. Aquele que é plantado junto com o ribeiro. Salmos 1. Mas calma que é um detalhe. Que esse aqui nós estamos falando da primeira águia. Sim. Salmo 137. Eu tirei o salmo aqui, meu pai. Página 1007. Salmo 137. Ela foi plantado, essa águia aqui, ó. Ela plantou, ela está na cidade de negociantes, ela está com mercadores da terra. Você vê que isso aqui é um envolvimento com os reis da terra, com a prostituição da terra, ok? Essa águia aqui é aquela águia de Apocalipse, capítulo 12, versículo 13, que conduz a mulher para o deserto. Essa é a águia. Vocês estão lembrando, irmãos? Sim. Então tá. Mas olha a representação, olha a informação que no Salmo 137 fala. À beira dos canais de Babilônia, dos canais de Babilônia, nós sentamos e choramos com saudades de Sião. Nos salgueiros que ali estavam,
penduramos as nossas harpas. Porque nos salgueiros que ali estavam. Por que no salgueiro que ali estavam? Que salgueiro e que lugar é esse que nós estávamos chorando com saudade de Sião, nos canais de Babilônia? Raciocínio, irmãos. Nos canais de Babilônia nós sentamos e choramos. Nos salgueiros nós despenduramos as nossas harpas. E os nossos exatores nos pedimos canções. Cante-nos o cântico de Sião. Como poderemos cantar um cântico que citamos em terras estrangeiras? Nós estávamos em Babilônia, no meio das denominações. Essa é a informação. Por quê? Babilônia tem filhas. Tal mãe, tal filha. Ok? Então significa que Ezequiel 17. Eis que deve dizer, versículo 3. Assim fala o mestrial. A grande águia, de grandes asas, de larga envergadura, link com Apocalipse capítulo 12, versículo 3. Diz o que lá? Diz que a mulher foi o quê? Levada nas asas da grande águia. Levado nas asas da grande águia. Ok? Fala. Coberta de rica plumagem. Coberta de rica plumagem. Veio ao Líbano e apanhou o cimo de um cedro, colhendo no mais alto dos seus ramos. Trouxe-o para a terra dos mercadores, onde depois numa cidade de negociantes. Em seguida, apanhou uma dentre as sementes da terra e plantou em uma terra preparada, junto a correntes de águas abundantes, plantando-a como um salgueiro. Ela brotou e transformou-se em videira luxuriante, embora de estatura modesta, com a sua copa voltada para a águia. Enquanto as suas raízes estavam debaixo dela, tornou-se assim uma vinha. Produziu o quê? Sarmentos e lançou renovos. Ok? A águia conduziu. Como os dados móveis estão desativados, Ainda bem. é necessário se conectar a uma rede Wi-Fi primeiro. A águia pega a mulher e conduz ela para o deserto. Quando o Salmo 137 está falando, nos canais de Babilônia, nós sentamos e choramos, disse, nos salgueiros que ali estavam, penduramos as nossas harpas. De onde nós saímos foi de Babilônia. Do salgueiro, aonde estava esta águia, aonde estava agindo Jesus Emanuel. De lá nós saímos, porque nós estávamos lá, cativos, aprisionados em Babilônia, debaixo do jugo do Emanuel. Nós estávamos lá. É isso que o Salmo 137 nos revelou lá atrás, se nós tínhamos entendimento que Babilônia era as denominações. E a gente viu que Elias, no momento de deserto, ele não permite que chova durante 3 anos e 6 meses. E ele é alimentado por quê, Imanaci? Por? Imanaci. Por corvos. Por corvos. Agora eu pergunto para os irmãos. Se ele é alimentado por corvos, por que ele está sendo alimentado por corvos? Por que será, irmão Márcio, irmão Isalino? Porque corvos é uma ave imunda. Isso. Por que esse corvo estava alimentando ele? E algo que dá uma ordem. Eu vou ordenar os corvos que te alimentem.
eu perguntei no início. Juntou as denominações de falso profeta. Fale, irmão. Os corpos são a representação de espírito Imundos então, aí e aves impuras. E como a Babilônia Se tornou. todo espírito imundo, impuro, são esses que estão alimentando os que estão lá. A representação de que quando ele dá uma pausinha aqui, deixa eu marcar Salmo 137 e vamos lá em Apocalipse 11. O irmão falou certinho. Irmão Márcio pegou aves impuras. Entendendo que ele está sendo alimentado por aves impuras, é a condição de que o que aconteceu com ele iria algo semelhante se repetir aqui na frente. Isso. Então a gente vê isso aqui, ó. Apocalipse capítulo 11. Versículo 3. 11, versículo 3. Contrário? Diz assim: as minhas duas testemunhas, porém, permitirei que profetizem vestidas de saco durante 1260 dias. Como se fala do filho do homem? Fala o dia. 1260 dias. É o mesmo tempo da era de Filadélfia. Aí fala: estas são as duas oliveiras. Por que oliveiras? Exato. E as oliveiras se tira o quê? Para pôr aonde? As duas oliveiras que alimentam o candelabro, fazem parte do candelabro. E os dois candelabros que estão diante do mestre da terra, viu? Estas são as duas oliveiras e as duas hastes que estão diante do mestre da terra. Caso alguém queira prejudicá-las, sai da sua boca fogo que devora seus inimigos. Sim, se alguém pretende prejudicá-las, é deste modo que devem morrer. Elas têm o poder de fechar o céu, que não caiam nenhuma chuva durante os dias de sua missão profética. Viu que lá atrás Elias ordenou que não chovesse sobre a terra, confirmando que ele é uma das duas testemunhas. Irmãos, silêncio. Confirmando que ele é as duas testemunhas que impede da chuva descer na terra. Qual chuva? A palavra que vem da luz inacessível. Por que vem da luz inacessível a palavra que eles estão impedindo? Que céu que eles estão fechando? Terceiro céu. Eles não estão permitindo que a palavra desça para a terra, que vem da luz inacessível, fechando os portais. Quando Gabriel desceu para falar com Daniel, ele falou assim: olha, eu fiquei impedido durante 21 dias. Mas a sua oração foi ouvida desde o primeiro, mas eu fui impedido pelo príncipe da Pérsia. Então eu chamei Micael, o príncipe do seu povo. O grande príncipe, né? Do seu povo. E ele veio em meu favor. Ok? Beleza. Uma vez que fecha os portais, não desce mais o quê? O maná do céu. Fechou. É bloqueado, porque as duas testemunhas estão na terra. O maná já foi preparado para eles. Ok? Tá ali. Agora, presta atenção. Preste bastante atenção. Quando nós, tá mesmo, muito barulho mesmo. Muito barulho mesmo. Presta atenção. Quando nós
atentamos para ver a condição das duas testemunhas na terra, elas entram em uma condição bem interessante. Primeiro, Elias e Moisés fazem parte de quem? Do candelabro. Fazem parte dos 7 espíritos de alma. Beleza. Segundo, presta atenção. Segundo, elas estão cumprindo um propósito que foi ordenado como missão para elas. Lá atrás, o primeiro sinal foi a abertura do mar vermelho com Moisés. Ok? Vou falar melhor dizendo. O mar se transformando em sangue. Ok? Quando o mar ali, Nilo, né? É o rio. Rio Nilo, se transforma em sangue, que alimentava ali a terra do Egito, se transforma em sangue, entra na condição da testemunha aqui também, porque eles também vão fazer com que as águas se transformem em sangue. Ok, irmãos? Elias faz com que a chuva, o quê? Para. Aqui na frente, também, confirmando as duas testemunhas. Agora aí que está. Presta bastante atenção. Esse período é o período que o Império de Babilônia está reinando. A representação de Acabe com o casamento com Jezabel lá atrás. O Antimachia que casou com a igreja. Ok? Os dois estão vivendo neste período. Mas quem está alimentando eles, Elias lá atrás, eram os corvos. Mostrando que a igreja que deveria ser alimentada por Ial, que ela não quis, agora ela está sendo alimentada pelos corvos. Espíritos imundos. Porque eles estão aonde? Em Babilônia. Eles foram para Babilônia. Está dizendo que Elias e Moisés estão pregando dentro de Babilônia. Estão dentro de Babilônia. Por que dentro de Babilônia? Estão no meio deles, de frente com essa corja, porque Elias vai de encontro a Acabe, ao Antimachia. Por isso que o Antimachia vai querer matar quem? As duas testemunhas. Mas consegue de primeiro momento? Não. Aquele que tenta, sai fogo da boca deles para queimá-los. Mas depois que cumpre o tempo, eles conseguem? Conseguem. Porque tem que se cumprir o tempo. Agora, exatamente, 3 anos e meio. Agora, e nós, quando falamos no Salmo 137, que diz, nos canais de Babilônia nós sentamos e choramos com saudade de Sião. E ali, no salgueiro, né, nós penduramos as nossas harpas. Vamos entender isso? Sabe como? Colossenses. Irmã Julie, que deu um sorrisão e agora. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aonde está o reino de Ial? Aonde está o reino de Ial hoje? Por quê? Isso. E o seu? E o seu? Exército. Está na terra. Seus filhos, né? Seus filhos. Tá. Colossenses. Colossenses 1. Página 2054. Eu tinha dito aí. Aí eu falei, o número, você sabe onde está o Colossenses. Versículo 1, capítulo 1, versículo 9. Todos encontraram? Diz assim:
Por isso também nós, presta atenção. Por isso também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais levado ao pleno conhecimento da vontade de Yahweh, com toda sabedoria e discernimento espiritual. Assim andareis de maneira dignas do... Não é de maneiras dignas de Yahweh, é de maneira digna do Mestre. Fazendo tudo o que é do seu agrado, dando frutos em boas obras e crescendo no conhecimento de Yahweh. Quem é Yahweh aqui que está falando? Quem é esse Yahweh que está falando? Yahweh forte e valente. Animados de eficaz energia, segundo o poder da sua glória, para toda constância e longanimidade com alegria. Agora presta atenção. Presta atenção. Dando graças ao Pai, que vos fez capazes de participar da herança dos santos na luz, que vos fez capazes de participar da herança dos santos na luz. Ele, quem? Yahshua, nos arrancou do poder das trevas de Babilônia e nos transportou para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção. Ok? Ficou claro o que o São Paulo estava dizendo? Yahshua, Micael, pegou os filhos de Adão primeiro e transportou para perto. Representação de São Paulo que é chamado. No final dos tempos, Daniel 12:1, levantar-se-á Micael, o reino, o dedo de Yahweh, que se conserva no meio dos filhos do seu povo. Andam juntos. Micael sempre tem que voltar para trazer o povo para perto. Às vezes vai ruminar, às vezes vai falar as mesmas coisas, para sempre pegar e não deixar ninguém para trás. Na representação daquele que, deixando as 99, vai atrás da que está perdida e traz para perto. Sempre assim. Por isso é 100. Por causa das 100 romãs que estavam ali na rede. Sempre trazendo as 100 para perto. Inclusive as 4. Quem? As 4 que vieram primeiro, inclusive elas, trazendo para perto. Por que tem que trazer para perto? Porque essas 4 fazem parte do haste dos candelabros. Ele que cuida deles, então tem que trazer eles para perto também. Então nenhuma vai se perder, todas. Então ele sempre vai voltar para trazer para perto, ok? Só que o reino não está no céu. Nós falamos de sexta-feira. O reino não está no céu. Está onde? Na terra. E no salgueiro nós dependuramos nossas harpas, com saudade de Sião. E que lugar é esse? Babilônia. Babilônia tem ali nela todo tipo de aves impuras. Se tornou moradia de demônios. Significa que é o império das trevas. Nós choramos com saudade de Sião. Nos salgueiros que ali estavam, nós não entendíamos. O que eu estou fazendo nessa terra? Por que eu vim para cá? Por que eu estou aqui? Por que minha vida tem algo errado? Nós não entendíamos. Mas Yahshua, Micael, que tinha recebido a autoridade, o nome, o manto do papai, ele lá, bem antes de nós virmos aqui, já tinha nos mostrado quem nós éramos. Mas, quando se levanta ele, Micael, também na terra, ele nos tira do império das trevas, Babilônia, e arrancou
Por que arrancou? Porque tirou com força. Porque tirou com força. Porque tirou com força. Se cumprindo Apocalipse 12, que diz que ele, o filho varão, foi arrebatado. Para onde? Para Ial e seu trono. Ele arrancou o filho varão do império das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Quem que é o filho amado? Micael. A carta de Filadélfia fala, para que eles reconheçam que eu, Yalcha Micael, no lugar de pai, que eu recebi o nome do pai, eu te amo, e todos reconheçam. Vocês foram arrancados para Micael cuidar de vocês, o reino que está nessa terra. Viu? É o filho varão que foi arrancado do império das trevas, subjugado, para o reino do seu filho amado. A escritura agora toda conversa com a gente. Tudo faz sentido. Ah, não arrancou dos impérios das trevas. As denominações falavam assim, porque eu estava usando droga. Eu usava uma droga, eu era viciado, muito raso, eu era viciado, eu tinha isso, eu traía. Só olhando o espelho. Só. Mas para eles era isso mesmo. Era isso mesmo. De lá. E eles foram para Iesus. Saíram do mundo, que foi entregue nas mãos de Satanás, e foi para Iesus. Foi para casa de Satanás. Normalmente é usado lá no terreiro, na macumba. Deus me tirou lá da macumba. Tirou lá da macumba e veio para cá. Essas são as palavras. Só que agora nós entendemos o quê? Nos arrancou do império das trevas. Porque Salmo 137 que a gente entendeu lá atrás. Nós fomos para Babilônia. Com saudade de Sião, de pendurando nossas almas nos salgueiros. Qual salgueiro? De onde aquela semente que a grande águia plantou numa terra preparada e foi bem sucedida. Ezequiel 28. Ele foi bem sucedido nos seus negócios, naquilo que ele empreendeu. Foi bem sucedido, né? Ou seja, nós somos por um momento enganados e subjugados por ele. E ele engana o mundo todo. Né? Mas Micael nos arrancou com força do império das trevas. Para onde? Para o reino do seu filho amado. Aleluia. Onde temos a redenção. Tem palavras para isso? Gratidão. Isso é maravilhoso demais, né, irmãos? E tudo é dentro do entendimento, né? Tudo, irmãos. Tudo. Por quê? Vocês viram que eu dei uma volta para chegar nessa parte, para a gente entender que as duas testemunhas, quando elas vierem, elas vão estar no império das trevas. Por isso que Elias é alimentado por corvos. Aí respondendo a pergunta. Por isso que Elias é alimentado por corvos, porque eles estão no império das trevas. Que não é um império que as estrelas e a lua saíram da terra. Primeiro, o céu está em trevas. Não tem mais o sol lá. O sol está na luz inacessível com poder de 7 vezes mais. Né? E o sol, que é Yalcha, que se tornou Yalcha, no caso Micael, ele está na terra como Micael. O reino do céu está em trevas, devastado. As fontes totalmente acabadas. Tudo ali está o quê? Deserto. Né? Imagina lá, tudo escuridão. Tudo lá está devastado. Representação de que eles devastaram os muros de Alxalã, e Neemias triste. Chega diante do rei e fala, estou triste porque devastaram a cidade, as muralhas estão em chamas. Né? Ok? Aí,
Nós estamos aqui iluminando essa terra. É a representação do sexto e do sétimo que retém as águas bravias, o rio, né? Eufrates. Então ele está retendo as águas. No momento que ele é tirado, fica em trevas esse lugar. Elias e Moisés vêm para esse lugar de trevas. Por quê? O maná não vai mais descer. Ok? Mas nós que estávamos aqui, estávamos também em trevas, antes de conhecer Micael. Então quer dizer que Elias e Marcha vai ser da denominação? Não. Elias e Marcha, eles vão estar dentro da Babilônia. Por isso que eu perguntei, eles não vão sair de lá de dentro. Eles vão estar por quê? Vão estar batendo de frente. Porque como a gente saiu de lá, possa ser que eles ainda estejam na mesma situação que a gente estava. Não. Sem conhecimento, e sair de lá e começa a bater. Não. Porque tem que lembrar que Elias e Moisés, presta atenção, Elias e Moisés, eles descem no mesmo corpo. Mesmo corpo, velhinhos e tal. Vão descer. Vão descer no mesmo corpo. 600 e poucos. Aí bate de frente, na representação de quando o tempo está se aproximando ali do finalzinho, o primeiro reis, Elias vai encontrar com Acabe. E quando ele encontra com Acabe, ele faz um desafio. Tá, então você invoca Baal, eu invoco Ial. Aquele que responder com fogo, esse é Ial. Entendeu? É esse momento de encontro, que eles são mortos, mas eles são ascendidos. Entendeu? Eles são mortos, que é o sacrifício, e eles são ascendidos. O fogo que pega a oferta e leva de volta para o céu. Que vai ser o momento que aqueles que morreram por causa do evangelho que comeram e do testemunho que deram de Alcha, que entenderam quem é Micael na terra e se alimentaram do alimento de Filadélfia, agora eles vão voltar. Esse é um sacrifício de Elias, que foi apresentado lá atrás, combatendo os profetas de Baal. Aqui na frente é a mesma coisa, se repetindo. Não da forma exata, é claro, porque não é um cordeiro sendo morto. É sim um grupo de pessoas que vão ser mortos por Acabe, antimachia e o quê? O falso profeta na representação da igreja. É o casamento. Tudo se repete. Tudo se repete. Tudo se repete. Então aqui na frente, eles estão sendo o quê? Na frente, batendo de frente com Acabe. Batendo de frente com Acabe. Batendo de frente com antimachia e com o falso profeta. Então tá. Aquele que responder com fogo, ou seja, aquele que nos tirar da terra, que for o certo, então vamos ver se é a sua marca da besta, 666, que foi infundido nos seus filhos, que vai prevalecer, ou se vai ser aqueles que morreram pelo testemunho. No momento que eles morrem e ficam 3 dias mortos. Não, adormecidos. Eles ressuscitam? Não, eles são tirados da terra, juntamente com quem? Com aqueles que também morreram. E são levados para o reino do Filho amado. Se repetindo a segunda parte da história, vamos dizer assim. Entendeu? E quando ele estiver batendo de frente, não tem Satanás lá para responder o antimachia e o falso profeta, não. Quem vai estar lá é Micael, então... Exatamente. Exatamente. Quem vai provar que está com a verdade é Machia. E ali é a condição de falar assim, no final do ministério, né? No finalzinho do ministério, eles vão mostrar e vão provar que a verdade, que é Ial, estava na terra, e aqueles que receberam a marca vão ver que foram sacrifícios para Baal. Porque existem 2 sacrifícios que é apresentado. Qual que é o primeiro sacrifício apresentado? Para Baal. Não é? A representação de quem? Daqueles que recebem a marca. E o segundo sacrifício? O lugar é limpo, as coisas são organizadas e apresenta o segundo sacrifício. Quem é o segundo sacrifício na representação? Agora, os santos do Altíssimo. Os santos do Altíssimo, descrito em Daniel. Até quando, ó mestre santo e verdadeiro, tardarás em fazer justiça? É o segundo.
ok? Que eles vão ser mortos na tribulação, e no momento que Elias e Moisés vão embora, eles também vão, saem da terra, são ressuscitados, né? Ressuscitados, vão reviver e são ressuscitados. Por que ressuscitados? Porque eles vão agora se apresentar, porque é a última era da igreja, né, irmão? Que é Laodiceia. Acabou o tempo deles, eles vão embora. Ok? Pode perguntar, irmã Dani. Eu queria tirar uma dúvida. Quando Filadélfia subir, todos os olhos verão, né? Todos. E quando as duas testemunhas descer, alguém vai ver na terra? Irmão, provavelmente sim. Todos verão, todos verão. Não vai ser no mesmo, eu não sei se vai ser no mesmo tempo de Filadélfia. Filadélfia subindo, eles descendo, sabe? Não sei. Não sei, esse momento eu não consigo esclarecer agora para os irmãos, e até porque isso ainda não foi trazido para nós. Mas a gente sabe que eles só podem vir depois que Filadélfia for embora, tá? Mas eu imagino que sim, eles vão ver, e por causa da mídia hoje, né, irmãos? É celular, WhatsApp, né? Vai ser muita selfie. Muita selfie, gente tirando foto. Achando que é entendeu? Não, aí fala assim, Elias e Moisés chegou na terra, né? Aí se cumprindo a palavra. Aí, só que, irmãos, o que acontece é o seguinte, eles vão chegar na terra, a gente não sabe como ao certo vai acontecer, mas você percebe que a mulher já está sendo alimentada, sabe? Mulher, aqueles que estão aqui das denominações, que não querem saber de Yahweh, não querem nem dar ouvido, eles estão sendo alimentados pelo antimachia, sabe? Então eles estão cauterizados, então vai nem perceber, vai nem entender, né? Agora, os Yahudins que vão estar aqui entendendo que receberam o alimento nosso, o de Sardes, né? No caso, Sardes versus Sujas, que receberam o alimento de Filadélfia, vão reconhecer e vão saber, nossa, estamos na tribulação mesmo, Elias e Moisés chegou. Eles subiram. E o povo subiu, Né? Eles vão dizer, estamos, né, na tribulação. Não é nós aqui falando, não. Eles vão dizer, estamos na tribulação. Entendeu, irmãos? E quando isso acontecer vai ser terrível, porque eles vão saber que é Elias e Moisés. Essa é a parte amarga. Essa é a parte amarga. Não, só deles verem. Essa é a parte amarga, irmão. Já vai ser amargo, porque eles vão falar assim, nossa, a gente bateu tanto de frente com os da verdade. Exatamente. Subiu e nós ficamos. Exatamente. Enfrentar. Vão ter que enfrentar. Entenderam, irmãos? Mas vocês viram aqui o império do seu filho amado? O império das trevas, que foi arrancado para ser conduzido para o reino do seu filho amado. Então, quando as duas testemunhas vier, eles também tiram daqui aqueles que vão para o reino do filho amado, né? Eles É tiram. interessante que isso já aconteceu, né? Porque já foi escrito. Então, Já foi escrito. Esperar Só o se tempo para cumprir. se cumprir. Se Porque cumprir. desde a fundação do mundo já. Gratidão, papai. Alguma dúvida, irmãos? Eu tentei dar uma ruminada de estudos passados, Ensinou, foi. os de quarta-feira, os de domingo, né? E a confraternização ainda voltamos lá um pouquinho, né? E é maravilhoso isso, porque eu quero só que os irmãos fiquem afiados, porque espada com espada se afia, né? Espada com espada se afia. Gratidão, papai? Vamos só ler mais uma passagem aqui. Lucas, rapidamente. Essa passagem o irmão Anderson trouxe eu acho que foi o irmão Anderson mesmo, na caravana de Capim Branco. Lucas, capítulo 5. É 5 mesmo, irmãos, que foram lá? Ou vocês não lembram? Página 1796. Lucas 5. 1796. A partir do versículo 33. Lucas 5, a partir do versículo 33. Encontraram? Diz assim:
Diz assim: Disseram-lhe então, os discípulos de Johanna jejuam frequentemente e recitam orações. Os dos fariseus também, ao passo que os teus comem e bebem. E Yahshua respondeu-lhes: acaso podeis fazer que os amigos do noivo jejuem enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que o noivo lhe será tirado, e naqueles dias jejuarão. Dizia-lhe ainda uma parábola: ninguém rasga um retalho de uma roupa nova para colocar numa roupa, do contrário, rasgará a nova, e o remendo tirado da nova ficará desajustado na roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odre velhos. Caso contrário, o vinho novo estourará os odres, derramar-se-á, e os odres ficarão o quê? Inutilizados. Põe-se antes aonde? Vinho novo em odres novas. Mas ninguém, após ter bebido vinho velho, quer o novo, pois diz o quê? O velho é bom. Aí você remete ao quê? Ao vinho da taça da prostituta. Aí vai voltar para a Babilônia. Eles bebendo o vinho da taça da prostituta, aqui atrás, e recebendo o vinho novo, eles o quê? Vou falar a igreja católica que é bom. Os evangélicos lá também que é bom. A igreja católica O Babilônia, o alimento do antimachia, que é bom. Porque não quer o vinho novo. Agora, quem é o vinho novo? Quem é o vinho novo e mandane? Não. Ele é o cálice. Ele é o cálice. O vinho é o quê? É Yahshua. O primeiro amor e o segundo amor. O vinho novo é Yahshua. E o cálice é Micael. É a mesma pessoa nesta condição de sexto cálice e de sétimo. Porque o sangue de Yahshua que foi derramado. Mas é Micael que é banhado com sangue. Ele carrega o manto e bebido com sangue. Ok, irmãos? Então, eu vejo uma representação. O vinho novo. O povo saiu do Egito, sentiu saudade da comida do alimento. Sentiu saudade. E não queria saber do alimento novo. O mesmo alimento da Maná. Babilônia que é melhor para eles. Estava enjoado. Né? Quando o Papa chamar os evangélicos para retornar, eles vão achar que é a solução para eles. É a solução. Por quê? Porque É igual, a dos evangélicos. o céu fechou. As coisas se fecharam. Aí você fala assim, pera lá. Não vai cair mais alimento na terra. Vai haver escassez. Vai começar a ter perseguição. Vai ser um período de vacas magras. Eles vão falar, vamos unificar. Unificam as denominações, unifica a moeda, um único império, um único rei, para passarem esse momento de tribulação. Vocês não vão ter fome. Aqui vocês não vão ter fome, né? Entendeu, irmãos? Gratidão, né? Aí eles vão falar, o vinho velho é que é bom. O vinho velho que é bom. Eles estão nos socorrendo. Não, o vinho velho que é bom. É o vinho que a gente já tem. Esse aqui, né? Ah, esse negócio de vinho novo aí, não, isso aí, você entende bem das suas cabeças. Né? É igual quando eu fui começar a passar a palavra para os meus amigos, eles falavam assim, você é louca, você está abandonando a igreja católica, quantos anos que tem essa religião tua aí, apareceu agora, você é doida? O vinho velho que é bom. Você é doida? Eu sigo um que já é a primeira, ó, de quantos anos, e você está acreditando num negócio que chegou agora, uma religião nova, um negócio, sabe, assim, tipo assim,
Ainda bem que os últimos serão Como se primeiros. estivesse inventando, que é uma criação inventando, não vinha de Gratidão, irmãos. Vamos finalizar? Aleluia. Adorado seja Yahweh. Então vamos dar gratidão, papai. Muito maravilhoso, né? Nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. É muito forte isso, irmãos. E nos arrancou. E ele nos prepara. Nos arrancou. É muito tremendo, irmãos. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Que Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Que Yahweh faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Que Yahweh levante a sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Por Yahweh e por Yahusha. Por Yahweh e por Yahusha. Por Yahweh e por Yahusha. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Aleluia. Adorado seja Yahweh. Aleluia. Adorado seja Yahweh. Aleluia. Adorado seja Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Gratidão.